Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula de Circuitos Elétricos 2. Bom, dando então continuidade ao estudo da aplicação da transformada de Laplace em circuitos elétricos, hoje vamos ver os conceitos de polos e zeros de uma função. Será-vos apresentado também os teoremas do valor inicial e do valor final. E por fim, terminaremos com alguns exemplos de aplicação. Comecemos então com os conceitos de polos e zeros de uma função. Como todos sabem, em análise de circuitos, geralmente nós estamos interessados em calcular a corrente elétrica, a tensão elétrica ou a potência em um determinado elemento do circuito. Essa análise pode ser feita tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Quando a análise é feita no domínio da frequência, para essas grandezas, obtém-se geralmente uma função racional de S, ou seja, uma função que é dada por um quociente de dois polinômios em S do tipo. A função f de S é expressa como quociente de dois polinômios. Polinômio n de S de grau n e o polinômio d de S de grau m. Aqui, os coeficientes A índice n até índice 0 e B índice m até B índice 0 são todos constantes e reais. A equação 1 também pode ser expressa como quociente de dois polinômios fatorados, ou seja, podemos escrever f de S como um fator k vezes S mais Z1 vezes S mais Z2 vezes S mais Zn sobre S mais P1, S mais P2 e S mais Pm. O fator k que aparece no numerador, ele é dado pelo quociente entre a constante A de n a dividir por B de m. As raízes do polinômio do denominador, isto é, menos P1, menos P2, menos P3 até menos Pm, são denominadas os polos de f de S. Ou seja, se S tomar valor igual a qualquer uma das raízes do polinômio denominador, a função f de S torna-se infinitamente grande. Por outro lado, as raízes do polinômio numerador, isto é, menos Z1, menos Z2, até menos Zn, são denominados de zeros da função f de S. Ou seja, elas são valores de S para os quais f de S torna-se zero. Vejamos agora um pequeno exemplo. Considere que você tenha a seguinte função f de S e que queira calcular os polos e os zeros dessa função. Então, fatorando o numerador e o denominador, temos a seguinte função.
Pela equação 3, podemos observar que existem dois zeros, um localizado em -5 e o outro em -10, e que existem 4 polos localizados em -1, -2, -3 e -4, respectivamente. Aqui chamo atenção para o seguinte ponto. Embora os coeficientes dos polinômios sejam todos reais, os polos e os zeros podem assumir valores complexos. Bom, visto que as raízes do polinômio podem assumir valores complexos, então você há de concordar que seria interessante visualizar os polos e os zeros de uma função em um plano complexo. No plano complexo S, usamos o eixo horizontal para representar os valores reais de S e o eixo vertical para representar os valores imaginários de S. Como exemplo de representação gráfica de polos e zeros, considere a seguinte função f de S. Observe que os polos da f de S estão em 0, -10, -6 mais J8 e -6 menos J8. Enquanto que os zeros estão localizados em -5, -3 mais J4 e -3 menos J4. Então, mapeando os zeros no plano complexo, fica. Aqui vamos utilizar uma bolinha para representar a localização dos zeros e um X para representar a localização dos polos. E mapeando os polos no nosso plano complexo, fica então. Observe que os polos e zeros para a função do nosso exemplo são localizados num plano S finito. Existem algumas situações em que a função f de S pode ter um polo de ordem R ou um zero de ordem R no infinito. Chamo a atenção de que nesta disciplina estamos interessados nos polos e zeros finitos. Polos e zeros no infinito são objeto de estudo de uma outra matéria, uma outra disciplina do curso que vocês estão frequentando. Então, por conseguinte, quando a gente se refere em polos e zeros de uma função racional de S, estamos nos referindo aos polos e zeros finitos. Bom, então para finalizar este tema, vou deixar como exercício para casa, para vocês mostrarem que a função descrita pela equação 3 tem um polo de segunda ordem no infinito. Bom, então passemos agora a outro ponto de estudos nessa aula. Agora vamos abordar os teoremas do valor inicial e do valor final. Os teoremas do valor inicial e do valor final são úteis porque nos possibilitam determinar, a partir da função f de S, o comportamento de f de t em zero e em infinito. Assim,
podemos calcular os valores inicial e final de f de t para verificar se estão de acordo com o comportamento conhecido do circuito, antes mesmo de determinar a transformada inversa de f de s. Ou seja, se a gente conhecer a função f de s, podemos calcular f de t em t igual a zero e f de t em t igual a infinito, aplicando esses dois teoremas. Agora então vamos ver o que dizem esses dois teoremas. O teorema do valor inicial afirma que o limite quando t tende para zero ou mais da função f de t é igual ao limite quando s tende para infinito de s vezes a função f de s. Ou seja, para calcular o valor de f de t em t igual a zero, é a mesma coisa que fazer o limite de s vezes f de s quando s tende para infinito. Por outro lado, o teorema do valor final nos diz que o limite quando t tende para infinito da função f de t é igual ao limite quando s tende para zero de s vezes f de s. Resumindo, o que esses dois teoremas nos diz é que não precisamos conhecer a expressão matemática que define a função f de t para calcular seu valor em t igual a zero e t igual a infinito. Se soubermos a expressão da função f de s, podemos aplicar esses dois teoremas e assim teremos os valores de f de t em t igual a zero e t igual a infinito. Bom, aqui cabe algumas observações importantes. A primeira delas é que o teorema do valor inicial baseia-se na premissa de que f de t não contém nenhuma função impulso, ou seja, que f de s seja uma função racional própria. A segunda é que o teorema do valor final só será válido se todos os polos de f de s, exceto um polo de primeira ordem na origem, estiverem localizados na metade esquerda do plano S. Ou seja, para aplicar o teorema do valor final, f de s não pode ter mais do que um polo na origem. Se tiver mais do que um polo na origem, esse teorema não pode ser aplicado. A terceira observação é que o teorema do valor final é útil somente se f de infinito existir. Essa condição só será válida se todos os polos de f de s, exceto um polo simples na origem, estiver dentro da metade esquerda do plano S. Para uma melhor compreensão desses dois teoremas, vejamos então um exemplo de aplicação. Considere que temos a seguinte função de transferência e que a gente quer calcular o valor inicial e o valor final da função f de t. Bom, essa é uma função que a gente já conhece e sabemos que todos os polos estão localizados na metade esquerda do plano S. O primeiro polo está localizado em menos 6, o segundo em menos 3 mais J4 e o terceiro em menos 3 menos J4. Assim, pelo teorema do valor inicial, temos que f de 0 é igual ao limite quando s tende para infinito de s vezes f de s, que é igual ao limite quando s tende para infinito
de S vezes 100S mais 3 a dividir por S mais 6 vezes S ao quadrado mais 6S mais 25. Após alguma manipulação algébrica, a gente vê que esse limite é igual a zero quando S tende para infinito. Pela aplicação do teorema do valor final, temos que o f de infinito é igual ao limite quando S tende para zero de S vezes f de S, é igual ao limite quando S tende para zero de 100S vezes S mais 3 a dividir por S mais 6 vezes S ao quadrado mais 6S mais 25, que é igual a zero também. Para comprovar que os valores obtidos estão corretos, vamos recorrer à transformada inversa de Laplace da nossa função f de s, que já vimos que dá o valor de 12 vezes a exponencial de menos 6t mais 20 exponencial de menos 3t vezes o cosseno de 4t menos 53,13 graus, isso tudo multiplicado pela função u de t. Então, fazendo o limite quando t tende para zero mais da função f de t, vai obter o valor zero. Esta equação 8 está de acordo com o valor obtido na equação 6 e, fazendo o limite quando t tender para infinito da função f de t, obtemos o valor zero também, que é o mesmo valor obtido na equação 7. Para finalizar, vou deixar aqui 3 exercícios para vocês aplicarem os teoremas de valor inicial e de valor final e determinarem os valores inicial e final da função f de t. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e que tenham aprendido bastante. Depois mandam um feedback dizendo o que vocês acharam da aula, das dúvidas que vocês tiverem, do que vocês não entenderam. Um abraço. Tchau. Até a próxima aula.